CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Aqui estamos reunidos mais um domingo belíssimo, ensolarado, para estudarmos Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Vamos primeiro fazer uma leitura do Evangelho, uma prece, e aí damos início às parábolas. O capítulo é o 12º, Amai os vossos inimigos. O item é o nono item. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sob os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança é um indício certo do homem, certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos queridos guias que nos sustentam nessa casa, nos amparam, Senhor Altivo Panfiro, Dr. Herman, toda essa pleiade de espíritos trabalhadores, amorosos, que sempre nos recebem com tanto carinho e com tanta gentileza. Pedimos então que, em nome do Cristo e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar início ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibar. Graças a Deus. Então, na última aula, no último estudo, foi o Newton que fez o estudo. Eu estava muito resfriada e ele me falou que encerrou a parábola. Deixa eu achar aqui. Parábola grande, muito bonita, parábola do rico e Lázaro. Eu havia iniciado, mas ele disse que retomou a leitura e encerrou. Então eu vou dar continuidade. Nesse livro aqui, eu estou na página 169, parábola do servo e servo trabalhador. Vamos ver o que Lucas traz para a gente a respeito dessa parábola, desse ensinamento que Jesus nos deixou. E disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria.
Gente, sicômoro é uma árvore, é um tipo de árvore que existe naquela região. Então Jesus está dizendo que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quem não sabe, a sementinha da mostarda é minúscula, ela é bem pequenininha, não é do tamanho da semente do abacate, não. Se ele falasse, né, você tem que ter a fé do tamanho da semente do abacate, aí todo mundo já ia. Mas não, é da mostarda, que é muito pequenininha, bem pequititinha mesmo. Então ele está dizendo que basta você ter um mínimo de fé que você consegue realizar as suas vontades, os seus realizar as suas tarefas, né? Você tem mais confiança. E continua: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já sentar-te à mesa? Antes lhe dirá: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me. Singe-te é prepara-te, arruma-te, né? Então a pessoa vem do campo, ela vem com a roupa suja, ela vem cheia de pó, né? Às vezes com lama, dependendo do trabalho que ele está fazendo. Então ele está dizendo que quem é que, quando o servo chega, convida o servo para sentar à mesa? Não, a pessoa, o Senhor sempre acaba aproveitando o servo, né? Já que ele trabalhou o dia inteiro e é teu servo, então ele chega e ainda vai fazer comida, ainda tem que se arrumar para servir ao Senhor. Prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura agradecerá o servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A gente sempre pode fazer mais, né? Então, isso está em Lucas, no capítulo 17, itens 5 a 10, isso no Evangelho. Então, vamos ver aqui o que Caibar como que ele vai nos explicar essa parábola. Era costume, antigamente, utilizar-se dos servos que trabalhavam na lavoura ou guardavam o gado, ao chegarem à tarde, preparavam a ceia para o seu amo, serviam a mesa e depois ceavam. Depois de ele ter feito tudo, é que eles iam comer. Aquele que assim não fizesse, deixaria de cumprir o seu dever. E o que assim procedia não fazia mais que cumprir sua obrigação, porque para tal mister fora contratado e recebia seu salário. Não se jactava de assim proceder. Não se jactava, não se orgulhava, não se gabava de assim proceder, visto o prévio ajuste que houvera entre ele e o patrão. Então, naquela época, isso já era combinado entre os servos. Eles não iam ficar só na lida do campo, do gado. Além disso, eles tinham que chegar, se arrumar, fazer a ceia e servir ao Senhor. Isso já era combinado e eles eram pagos por isso. Então ele está dizendo aqui que ele não se orgulhava de fazer além do serviço no campo, esse serviço doméstico,
porque isso já estava combinado. Jesus, que se aproveitava sempre do que ocorria cotidianamente para dar boas lições àqueles que deviam ser, mais tarde, os seus apóstolos, ao pedirem estes ao Senhor que lhe aumentassem a fé, depois de exaltar as virtudes da fé e o poder que a mesma mantém, lhes propôs a chamada parábola do servo trabalhador. Então Jesus está ali ensinando aos seus seguidores, que mais tarde se tornaram seus apóstolos, aquilo que eles haviam pedido, né? Eles queriam que Jesus aumentasse a fé deles. E ele usou essa parábola que tinha a ver com a rotina normal daquele povo naquela época, né? A história do servo, para ensinar a eles. O que o mestre quis ensinar? Quis o mestre fazer ver a seus discípulos que a fé é o salário dos bons obreiros. Então, aquele que faz tudo para servir ao seu Senhor, ele tem como salário um aumento de sua fé, óbvio, né? E para que esse salário seja aumentado, é preciso que os obreiros cumpram primeiramente seus deveres, mas sem jactância é arrogância, mas sem jactância, com humildade, como quem se considera pago com as graças recebidas para desempenhar sua tarefa. Aí aqui tem uma observação que ele colocou. É próprio do servo verdadeiramente útil o realizar sua tarefa com boa vontade e alegria. Ele não só realiza o que lhe mandaram realizar, mas dá sempre um pouco mais. O servo inútil, não. Faz exclusivamente o que lhe pediram fizesse. Então, ele está aqui nos mostrando que a pessoa que trabalha para o Senhor, né, o servo, aquele que tem alegria e faz além do seu serviço, ou seja, faz algumas outras coisas para agradar o seu Senhor, ele está agindo de boa vontade, ele está sendo um bom servo. E aquele que faz exclusivamente o que ele tem que fazer e pronto, acabou, vou-me embora, não quero mais fazer nada, ele considera um servo inútil, porque ele só vai fazer exclusivamente aquilo que pediram que ele fizesse. E, quando possível, até um pouco menos. A gente vê isso até hoje em nossas vidas, né? Aquele que fala, eu tenho que fazer isso, aí vai enrolando, vai fazendo devagarinho, para passar o tempo, para poder ir embora, né? Então, quando a gente vai servir a Deus, é isso que Jesus está falando. A gente não pode fazer isso, a gente deve sempre ter alegria em nosso coração e fazer sempre um pouco mais. Né? Quantas vezes a gente vem à casa espírita assistir uma palestra, um estudo, e aí acabou a palestra, você pode ir embora. Mas aí chega alguém e te pergunta alguma coisa, né? Te pede uma orientação, aí você, fala com fulano, eu preciso ir. Não custa a gente, né, dar uma atenção àquela pessoa, às vezes ela está chegando nova na casa, ela está precisando de orientações, enfim. Então, a pessoa que age com carinho, né, mesmo que esteja com pressa, não custa dar uma atenção para aquela pessoa. Isso é você
estar agindo, servindo à espiritualidade, ao Mestre Jesus, de uma forma alegre, com vontade. Não faz com má vontade, né? Não sai correndo, porque já fiz o que eu tinha que fazer, acabou. É isso que Jesus está dizendo. E dessa forma, a sua fé vai aumentar sempre. Né? Você vai sempre sentindo a presença da espiritualidade amiga, que fica muito feliz com sua atitude. Porque quando você chega aqui na casa espírita, você é recebido com carinho, eles nos abraçam, eles nos envolvem, principalmente se nós estivermos doentes, desequilibrados emocionalmente. Eles vão vir ao nosso lado tentar nos auxiliar. Eles têm essa alegria de servir, de ajudar a seus irmãos encarnados. Aqui estamos estudando e eles aqui estão nos envolvendo para que entendamos o estudo. Não é só vocês, a mim também, a todos nós. A ambiência é agradável, porque eles prepararam a ambiência para isso. Então, por que nós, de nossa parte, não podemos auxiliá-los? Porque na hora que eu deixo de ir embora para dar uma atenção ao novo visitante, eu estou fazendo como eles fazem, estou sendo intuída para isso e estou auxiliando a espiritualidade em ouvir aquela pessoa. Às vezes eu posso resolver o problema. Se eu não puder, eu vou encaminhar aquela pessoa para alguém que esteja mais capacitado. Então, continuando aqui, o servo inútil não, faz exclusivamente o que lhe pediram que fizesse, né? E quando possível até um pouco menos, alegrando-se com o pensamento de que tapeou, enganou o seu amo. A satisfação do trabalho bem feito e dadivoso caracteriza o espírito superior. Nós não somos espíritos superiores, né, gente? Ainda não. Mas por que não vamos tentar, né, já ir nos preparando para isso? Vamos continuar aqui. O Caibar continua nos explicando. A lavoura é o símbolo da religião, que deve ser cultivada por todos. O gado constitui ou representa esses todos, ou seja, os que se querem instruir na religião, os guardadores de gado. O dono da lavoura ou do gado é Jesus, que nos veio trazer esse alimento de vida eterna. A fé, como já dissemos, não é uma coisa abstrata, como não é abstrata a semente da mostarda. Abstrato é aquilo que você não enxerga, não sente, não vê, né? Abstrato é uma coisa... Não é uma coisa abstrata. Assim como esta é alguma coisa substancial, também a fé contém tão poderosos elementos que os que a possuem chegam a operar maravilhas, como arrancar sicômoros e arrojá-los ao mar. Isso é uma figura de linguagem, né? Ele está dizendo que a fé opera coisas maravilhosas. Por quê? Porque a pessoa que tem fé, ela acredita tanto naquilo, ela tem uma força em sua vontade, que ela faz maravilhas. Não existem aquelas pessoas com capacidade de benzer uma criança e melhorar a saúde daquela criança. O que é isso? É uma coisa abstrata, maravilhosa, que não se explica?
Não é a fé daquela pessoa. Ela tem tanta fé em Deus, em suas orações, na espiritualidade, que ela consegue, com sua fé, usando o seu fluido e o fluido dos espíritos, curar as pessoas, as crianças, equilibrar uma pessoa, retirar a angústia de alguém. Quantas pessoas chegam que a gente não está muito bem, e a pessoa vem, fala com a gente, nos abraça e a gente imediatamente se sente melhor. Não é? Aquela pessoa tem fé, ela confia em Deus, em Jesus. Claro que ninguém vai usar a fé para arrancar uma árvore e jogá-la no mar. Isso aqui é só para a gente entender que a nossa fé opera coisas assim que a gente não acredita. Ninguém vai arrancar uma árvore, né? Eu vou mostrar que eu tenho fé. Não, isso aqui é só uma figura de linguagem para a gente compreender o poder que a fé tem. É só a gente lembrar de todos aqueles que Jesus curou. Ele andou em cima do mar, ele trouxe os peixes aos pescadores. O que é isso? Ele conhece a física, né, do nosso planeta, ele conseguia agir dessa forma, pelo conhecimento superlativo que ele tem, e a sua fé, o seu amor grandioso. A semente de mostarda, quando xoxa, é estéril, não dá espigas, não serve para condimento, não se presta como medicamento, enfim, não tem valor algum. Ele está falando da semente da mostarda que está velha, que está xoxa, está fraquinha, já passou do tempo dela. A fé que se acha nessas condições também não tem valor algum. E o que diremos da fé que nem mesmo aparenta a semente xoxa da mostarda? Então ele está dizendo assim, e a pessoa que tem uma fé tão assim xoxa que lembra a semente da mostarda já toda ruinzinha, mofada, né? Acresce outras circunstâncias circunstância que observamos na parábola. Os apóstolos não acreditavam nessa fé que se recebe de um jacto, feito um jato, né? Como a prescrevem as igrejas. Achavam que ela é suscetível de aumento, tanto que pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor não os dissuadiu dessa crença, antes alimentou-lhes a esperança, estimulando-os ao trabalho e à perseverança, ao cumprimento do dever, que é o meio pelo qual alcançariam tal desiderato. Como é que a gente aumenta a nossa fé? Cumprindo o nosso dever, com alegria, né? Isso é ter fé. Por que a gente faz as coisas com alegria? Porque a gente tem fé, a gente sabe que estamos agradando ao Mestre, agradando a Deus. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, para relembrar aos homens tudo o que ele disse, explica em espírito e verdade a sua palavra e traz a todos o complemento dos ensinos cristãos, que não podiam ser dados naquela época devido ao atraso intelectual de então. Então, o Espiritismo, que é o Consolador primitivo, essa doutrina maravilhosa, ela está entre nós há muito tempo, né? Desde o século XIX, através de Kardec, e esse Consolador prometido nos explica
tudo o que Jesus ensinou. Ele não poderia ter feito um livro dos Espíritos naquela época. A maioria era analfabeto. E não iam compreender a altura, o alcance intelectual das pessoas naquela época. Essas pessoas somos nós mesmos, tá, gente? Não alcançávamos, não tínhamos entendimento para compreender todos os ensinamentos que Jesus estava passando. Por isso que ele falava por parábolas, por isso que ele se utilizava das situações cotidianas daquele povo, porque era aquilo que eles estavam acostumados, para poder ensinar. Então, o Consolador prometido, ou a doutrina espírita, chegou para nós no século XIX, já no final do século XIX, nem pode-se dizer meados. O livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, Jesus não poderia ter nos ensinado tudo que agora o Caibar está nos explicando. Ele está aqui explicando para nós parábola por parábola, para você ver como até hoje é difícil. A gente pega parábolas de Jesus que a gente, quando lê rápido e assim ao pé da letra, você não entende nada. Graças a Deus a gente tem o Caibar, né, que nos explica, Kardec, que também destrinchou todas aquelas parábolas no Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, o Espiritismo vem cumprir a sua missão, oferecendo aos homens a explicação sucinta da religião em suas modalidades científica e filosófica. É exatamente isso. Se encerra a parábola do servo trabalhador. Alguém tem alguma dúvida? Tem? Ficou fácil, Sandra? Deu para entender? Caibar fala maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Gente, agora vamos passar para uma outra parábola chamada Parábola do Juiz Iníquo. Iníquo. Iníquo é aquele que é contrário ao que é justo, correto. Então, logo a gente vai imaginar que é um juiz que não segue a lei, que não observa, ele faz o que ele quer, né? Ele é contrário ao que é justo, ao que é correto, né? Então, vamos ver o que esse juiz vai fazer, né? Então, vamos iniciar lendo aquilo que Jesus ensinou através de Lucas. Lucas, no capítulo 18, itens 1 a 8. O que ele diz? Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, Jesus vai contar uma parábola lá para os seguidores, os discípulos dele, né, dizendo que as pessoas todas devem orar sempre e nunca desanimar de estar utilizando a prece para buscar a compreensão, o equilíbrio de suas vidas. O que disse Jesus? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Que coisa interessante, né? Alguém conhece alguém assim? Nem respeitava os homens. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo... Essa viúva sempre procurava o juiz e dizia o seguinte:
defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender. Então, o juiz, a moça, essa senhora, sempre vinha até o juiz e pedia a ele que a defendesse. Esse é o trabalho do juiz, né? Ele, o juiz, por algum tempo não a queria, ele achava muito chato aquilo, ele não queria se meter naquela história daquela senhora. Mas depois disse consigo, o juiz, né, pensou: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, ela está sempre atrás dele, né, pedindo, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Olha só, a cabeça do juiz. Ele ia atender aquela viúva só para se livrar dela, porque ela não desistia de pedir auxílio a ele, para que ele julgasse logo a causa dela. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Então, o que Jesus disse para eles? Escutem o que disse esse juiz injusto. Deus, que é justiça, né? Que sempre traz justiça a nós, aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Clamam como? A gente faz prece, né? A gente pede ajuda a Deus, todos nós. E Deus imediatamente resolve as nossas questões? Não. Por quê? Será que Deus é mau? Não, gente, porque, primeiro, às vezes o que a gente está pedindo, a gente não pode ter ainda. Às vezes o que a gente está pedindo é totalmente absurdo. Tem gente que pede para ganhar na loteria. A gente sabe disso. Como é que a gente vai pedir para ganhar na loteria? Aí Deus vai mudar os números para você ganhar. E às vezes, aquilo que você pede é justo e você vai receber, mas é preciso um tempo para que isso aconteça. A gente é afobado, a gente quer as coisas para ontem, mas existe o tempo de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Não vamos ficar tristes porque não conseguimos alcançar o pedido, aquele desejo. Em dado momento, Deus vai nos enviar socorro, sim. É só a gente lembrar da nossa vida, é só olhar para trás. Às vezes coisas simples, às vezes coisas mais sérias, mais graves. Às vezes aquele momento que você está passando difícil é um momento de aprendizado. Nós temos que ficar atentos. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço, Deus é mau. Está agindo feito uma criança. Às vezes aquilo ali é um grande ensinamento para você. Não vamos esquecer que todos somos imperfeitos e estamos todos reunidos num planeta de provas e expiações, o nome já diz. Nós temos que passar por provas. Por quê? Porque Deus se diverte com isso? Ele quer que a gente sofra? Claro que não. Essas provas são para quê? Para eu saber que eu estou sendo capaz de melhorar, de fazer o que é melhor, o que é mais correto. Às vezes eu estou me debatendo com uma raiva, vai, tira essa pessoa de perto de mim, Senhor. Tem gente que pede para a pessoa morrer. Pelo amor de Deus, que horror! Não é? Então, a gente tem que entender
que o que nós pedimos a Deus é que Ele nos dê paciência, que Ele nos ensine a ter paciência, resignação, que a gente possa compreender por que aquilo está acontecendo, e nós vamos descobrir. Às vezes é por erro nosso mesmo, por burrice, por falta de atenção, por uma maldade que a gente fez e não lembra, não é? Então ele está dizendo aqui que Deus sempre vai atender aqueles que clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los. Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus chegou à terra, quando Ele encarnou entre nós, Ele achou fé na terra? Imagina como era o povo grosseiro, egoísta, orgulhoso daquela época, né? E olha só, continuamos assim, tá? Não vamos achar que melhoramos demais. É preciso que cada um se melhore para que o nosso planeta venha a ser um planeta feliz. Isso aí cabe a cada um. Não adianta achar que Deus vai chegar e vai transformar todo mundo em bonzinho. Não vai. A gente tem que aprender cada um a sua lição. Então, isso aqui, esse que eu acabei de ler, foi a parábola. Vamos ver agora como que Caibar vai nos explicar essa parábola. A iniquidade, está falando do juiz iníquo, né? A iniquidade, que é algo que é contrário à equidade, ele está dizendo, a iniquidade é a falta de equidade. O que é equidade? Neutralidade, justiça, imparcialidade. Então, a iniquidade é a falta de justiça. E a justiça revoltante. O iníquo é o homem perverso, criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre, rei, não importa. Iníquo é aquela pessoa que não tem imparcialidade, que não é justo, e pode ser qualquer um de nós. Na esfera moral, mesmo aqui na Terra, não se distinguem os homens pelo dinheiro e pelos títulos que possuem, mas sim pelo seu caráter. É óbvio, né? A gente conhece pessoas ricas, famosas, artistas, mas a gente vai compreender como é aquela pessoa estudando e observando o caráter dela. O iníquo não tem caráter, ou por outra, tem caráter, só que iníquo. Ele não age com imparcialidade, ele não age com justiça, ele não quer saber. O iníquo não tem caráter, ou por outra, tem caráter iníquo, pervertido. Ele faz o que ele quer, né? Mas ainda esse, quando tem de resolver alguma questão e o solicitante resolve bater à sua porta até que dê provimento ao seu pedido, para não ser incomodado, e porque é iníquo, resolve com presteza o problema. Então ele resolve logo o problema para ficar livre. Não para servir, mas para ficar livre de continuar sendo molestado. Foi o que sucedeu com o juiz iníquo ante a insistência da viúva.
de modo que a demora do despacho na petição da viúva foi causada pela iniquidade do juiz. Ele não queria saber, não se importava. Se esse fosse equitativo, justo, reto, de bom caráter, cumpridor de seus deveres, a viúva teria recebido deferimento de seu pedido com muito maior antecedência. Seja como for, o despacho foi dado, embora a custo, após reiteradas solicitações, importunações cotidianas, e o juiz, apesar de iníquo, para não ser mais amolado, resolveu a questão. Ele resolveu atender a senhora para ficar livre dela. De uma certa forma, ele cumpriu o dever, Ora, disse Jesus, ouvi o que disse esse juiz iníquo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam noite e dia, embora seja demorado em defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra, até contra a vontade dos juízes, como não há de ser ela feita pelo Supremo e justo juiz do céu? Belíssima parábola, Muito legal. Espero que vocês estejam entendendo. Mesmo o juiz iníquo, não querendo atender a viúva, Deus agiu, a espiritualidade agiu sobre aquela senhora e ela insistiu, ela perseverou, ela incomodou, ele teve que atender. Não é? E isso é justiça divina, não é justiça do juiz. Ele não está nem aí. Mas Deus atendeu ao clamor dessa senhora, essa viúva, que ela deve ter orado a Deus por isso, e o juiz, mesmo sendo ruim, ele acabou atendendo, mesmo com toda a demora. A deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens. Lógico, gente? Mormente na época que atravessamos, em que o Filho do Homem bate a todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Caibar está nos mostrando aqui que isso acontece até hoje. Jesus bate a nossa porta e nós estamos preocupados com outras coisas. Não ouvimos o chamado do Senhor. Estamos tão mergulhados na matéria, no nosso cotidiano, nas coisas que nos interessam, que a gente não escuta a Jesus. Ah, mas Jesus não ia falar comigo, eu não sou ninguém. Lê do engano. Todos são chamados. Jesus disse, muitos os chamados, poucos escolhidos. O que isso significa? Que ele tem preferência por esse ou por aquele? Não. Jesus chama todo mundo, desde o servo fiel, àquele que não quer saber de nada e só faz o que lhe interessa. O homicida, aquele que está entregue às drogas. Jesus chama todos. Aí você vai me dizer, mas eu nunca vi Jesus. Nem vai ver, gente. Não é assim que a gente enxerga Jesus. Quem é que vem nos chamar? Os espíritos bondosos que trabalham na seara de Jesus. Eles sempre, se você prestar atenção enquanto você está fazendo uma prece, você sente paz, você sente que um guia, o seu mentor, ele está ao seu lado.
te ajudando, sempre. Cabe a você escutar esse chamado e começar a cumprir as suas obrigações. Falei errado, Sandra? Então, a deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens, mormente na época que atravessamos. O Caibar está falando da época dele, ali, no início do século XX. E é assim até hoje. É só a gente olhar as notícias que a gente vai ver, o homem está preocupado em fazer prece, preocupado com a vida espiritual, com o amor, com a caridade. A maioria não. Claro que existem aqueles que já estão acordados, mas muitos dormem. Em que o Filho do Homem bate a todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Antigamente havia juízes iníquos. Hoje pode-se dizer que nem só os juízes, mas até os peticionários são iníquos. O que ele está dizendo? Que existe até hoje os juízes iníquos, a gente sabe disso, e até os peticionários. Quem são os peticionários? Aqueles que desejam que seja cumprida a lei, que pedem aos juízes que se cumpra a lei. As pessoas pedem sempre que se cumpra a lei justa? Quanta gente está aí, um enganando o outro? Irmãos brigam por herança, sócios brigam pela empresa, um engana o outro só para ganhar mais dinheiro. Ele vai levar esse dinheiro quando for embora do planeta? Não vai. Vale a pena fazer isso? Coitado, ele não sabe. Ele acha que vale. A iniquidade lavra como um incêndio devorador, aniquilando as consciências e maculando os corações. Homens iníquos, lares iníquos, sociedade iníqua, governos iníquos, leigos iníquos, sábios iníquos, tudo isso devido à crença sacerdotal, aos dogmas das seitas dominantes. Caibar é um ferrenho assim, ele é totalmente contra as religiões na época, né? Ele defendia muito as pessoas e sempre ele se batia contra os sacerdotes que não ensinavam os ensinamentos de Jesus de forma simples, como tem que ser. Inventavam dogmas. Você tem que dar o dinheiro para você ter o seu lugar no céu. E a pessoa dava. E dava muito dinheiro. Aqueles ricos falavam, minha casa lá no céu já está comprada. Ledo, engano, coitado. Então, mas o Senhor aí está a destruir a iniquidade e com ela os iníquos. Que bom, né? A gente sabe que demore o tempo que for, a iniquidade será varrida do nosso planeta. Nós estamos, como sempre é dito aqui, todos nós sempre nos estudamos a respeito, que estamos atravessando uma fase de transição em nosso planeta. O planeta vai mudar. E as pessoas também têm que mudar. A iniquidade será varrida do planeta. De uma vez só? Claro que não. Né? Como que isso pode acontecer? Com a nossa transformação individual.
cada um de nós nos observarmos, nos conhecermos, buscarmos compreender quais são os nossos piores defeitos, piores atitudes e nos livrar delas. Buscar a caridade, a fraternidade, a benevolência, o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Então, nós vamos encerrando por aqui. No próximo domingo, vamos estudar parábola do fariseu e do publicano. Quem quiser dar uma lida. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos reunir nessa manhã tão bonita para estudarmos teus ensinamentos. Obrigada por termos podido aqui chegar, por podermos assistir a esse estudo em nossas casas, através das redes sociais, por podermos sempre aprender, Senhor, porque o aprendizado nos transforma, nos faz compreender teus desígnios, as leis divinas, compreender que muitos irmãos amorosos, como toda a egrégora espiritual dessa casa, no qual temos o nosso querido altivo Panfiro como dirigente, e a toda a espiritualidade de benfeitores que se movem sempre em nossa direção para nos ajudar, nos amparar, para que tenhamos sempre interesse no estudo, na prece e na transformação de nossos caráteres. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à coluna de espíritos que sustenta essa casa. E assim, em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que possamos dar por encerrada o estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Graças a Deus.